A liturgia de hoje, na Santa Missa, fala do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Para efeito de compreensão e de entendimento, eu dividi os versículos de 21 a 35 em 4 atos. No primeiro ato encontramos Pedro e Jesus conversando sobre a natureza do perdão. E Pedro, de uma maneira bastante prática, pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar alguém que nos ofenda. Imaginemos uma situação em que todo dia, ou muito frequentemente, nós somos ofendidos por alguém, ou com quem trabalhamos, ou com quem moramos, ou com quem diariamente, por força de algum tipo de compromisso, somos obrigados a encontrar, e essa pessoa é sempre antipática, está sempre cheia de má vontade, sempre tem uma palavra ruim para dizer, sempre tem uma palavra provocativa, cínica, para tentar desequilibrar a pessoa que está ali. A gente diria que seria um processo de identificação projetiva em que o indivíduo tem que evacuar de dentro de si a sua pulsão de morte, o seu ódio, o seu ressentimento, para obter alívio, empurrando para dentro de alguém. Então, uma situação como essa, Pedro pergunta para Jesus: nós devemos perdoar 7 vezes, Senhor? Do tipo assim, da 8ª vez não tem perdão? Não? Nós vamos sair mesmo aqui na discussão, no debate, eventualmente até na violência. Muitos casos o indivíduo parte para a violência porque não suporta mais a agressão e não tem estratégias para lidar com a malícia do outro, com a maldade do outro, com a intenção perversa do outro de provocar exatamente o ódio dentro daquela pessoa, provocar a maldade também, para poder se sentir gratificado na sua pulsão destrutiva de morte. E Jesus diz para ele algo extraordinário. Ele diz assim: não, Pedro, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, nós poderíamos fazer a conta, 7 vezes nada, nada, 7 vezes 7, 49, seria 490 vezes. Então, na 491, nós poderíamos então nos irritar, e agir de uma maneira destrutiva em relação à pessoa que nos ofendeu. Mas esse número sugerido por Jesus é simbólico, obviamente. O que Jesus está dizendo é: nós devemos perdoar todas as vezes quando alguém nos pede perdão. E mesmo que a pessoa não nos peça perdão, nós devemos ter uma atitude interior de não receber a ofensa e perdoar a pessoa, ainda que ela não nos peça humildemente o nosso perdão. Portanto, a atitude exigida é uma atitude sábia, de não receber a maldade alheia, de não receber a evacuação de objetos mentais destrutivos, irrigados de inveja, irrigados por ódio, irrigados por malícia, irrigados por um desejo destrutivo de provocar no outro desestabilidade, para assim se sentir melhor, vendo a destrutividade sendo operada no outro. Então, algumas pessoas se sentem bem vendo que a outra pessoa se desestabilizou. Infelizmente, a resposta é sim. Muitas pessoas se sentem bem provocando a desestabilidade do outro. Esse é o motivo pelo qual Jesus sugere a pessoa não pegar isso, não carregar esse peso, se libertar desse peso, se libertar dessa escuridão, não aceitando carregar consigo os objetos mentais destrutivos do outro. Então, a atitude de perdão é uma atitude altamente salutar, é altamente saudável para a própria pessoa que perdoa.
porque ela compreende que o outro está em apuros, que o outro de algum modo está sofrendo, que o outro de algum modo quer despejar a sua infelicidade em algum lugar. E a pessoa, ao compreender isso, não devolve, né, com a mesma qualidade aquilo que a pessoa tentou empurrar para dentro dela. Pelo contrário, a palavra pode ser de compreensão, a palavra pode ser benigna, né? O que pode gerar mais ódio ainda, é verdade, né? Mas mesmo assim a atitude interna do indivíduo é uma atitude de perdoar todas as vezes, porque compreendeu que a existência humana pode encarnar situações limites de infelicidade profunda, que faz com que alguém só consiga se sentir bem ferindo, magoando, destruindo, tentando desestabilizar a outra pessoa. Quando a gente compreende isso, a gente pode, né, estender a mão para outra pessoa para ajudá-la. Porque, como disse o mestre, né, eu não vim para os saudáveis. As pessoas saudáveis não precisam de médicos. Eu vim para aquelas pessoas que precisam de terapia, né? Que precisam ser ajudadas, que precisam compreender aquilo que as ferem por dentro, como elas precisam desenvolver uma estratégia para pedir perdão, né, a Deus e receber esse perdão, desenvolver uma estratégia de se sentirem dignas do perdão de Deus e do seu próprio perdão, para assim então se libertarem plenamente, integralmente e poderem experimentar a vida em abundância. Porque essa é a palavra do Rabi. Ele veio trazer a vida, mas não é qualquer vida não, é uma vida em abundância, isto é, uma vida feliz, uma vida boa de se viver. Isso significa uma vida sem problemas? Não, significa só que é uma vida em que eu já sei das minhas fragilidades, da minha imperfeição, e que todas as vezes que eu também ofendo o outro, eu posso voltar nesse momento e pedir perdão àquela pessoa humildemente, me livrando de alguns expedientes internos defensivos, né, que podem justificar a minha agressão com aquela chancela do mas eu tinha razão, né? Não, eu abro mão do ter razão e vejo só a pessoa humana, vejo só o coração, e é a partir do coração que eu vou ali em direção ao meu irmão a quem ofendi e peço perdão àquela pessoa que lá dentro de mim eu acho que seria a última pessoa para quem eu pediria perdão, até porque a pessoa não merece que eu peça perdão a ela, né? Temos ainda esta onipotência dentro da gente que tenta convencer de que nós sabemos quem é merecedor de nos perdoar e quem não é merecedor nem que eu peça perdão àquela pessoa, né? Nós temos essa onipotência dentro de nós. Então, renunciar a essa onipotência, né? Suspender a razão e colocar o seu coração na sua mão, né? Na sua mão, o coração sustentado na sua mão, que está sustentado por uma mão invisível, que é a própria mão de Deus, né? E se dirigir à pessoa e pedir o perdão daquela pessoa, né? Pelo ato malévolo cometido. E às vezes o ato malévolo veio encapado com uma coisa bonita, né? É a intenção que foi ruim, né? E a gente realmente peca por intenção, né? A psicanálise, em especial a psicanálise kleiniana, né? Não que Freud não tenha visto isso, né? Mas ele mostra que a fantasia, né, na estruturação do bebê é realidade, a intenção é realidade, a realidade psíquica. A grande descoberta de Freud é essa: a fantasia é uma realidade psíquica, então acontece psiquicamente, não precisa acontecer só literalmente, concretamente. É por isso que eu peco por palavras, atos
omissões, que foi o que eu não fiz e podia ter feito, né? E por intenções também do meu coração. Se a intenção do meu coração é ruim, né, eu tenho que me dar conta dessa intenção ruim e renunciar a essa intenção ruim verdadeiramente, confessando humildemente a Deus, ao self, o nome que você quiser dar, essa transcendência, de que, olha, isso aqui que eu estou sentindo mesmo, mas eu não queria sentir isso aqui, Senhor, eu não queria. Eu queria que tu transformasse esse sentimento dentro de mim. Mas é isso aqui que eu estou sentindo de verdade. Mas de verdade também eu quero que esse sentimento seja transformado em algo bom, né? Pela tua graça, né? Pela força imprevisível, inesperada e cognoscível do inconsciente, né? Que neste caso podemos chamar apropriadamente de Deus.